ali, ó. A direção. Esse foi o primeiro livro, dá para ver bem ali. Curando nas Ruas, vivendo um estilo de vida sobrenatural. Né? Ele tá na segunda edição, antes era uma capa azul. E aí eu falei, eu tô vendo tantos milagres acontecerem que eu vou escrever um livro que vai proporcionar e vai ajudar o corpo de Cristo a romper no sobrenatural. Então, esse aí foi a fonte dos outros livros, eu diria. Porque aí, nele, eu escrevo o que a gente fala hoje, não é? A gente trabalha em cima de 2 pilares de ensinamento. Então, quando a gente vai dar um seminário, um treinamento nas igrejas ou qualquer lugar, a gente fala assim, existem 2 pilares para romper no sobrenatural. Não é? Deus em mim, Deus através de mim. Deus em nós, Deus através de nós. Então, o que eu preciso fazer? Primeira etapa, primeiro pilar. O que eu preciso fazer para ser mais cheio de Deus? Deus em mim. O que eu preciso? Então, jejum na água é uma chave, certo? Então, são várias. Por que a gente usa a história da chave? Não é? Vocês já devem ter ouvido aqui outros ministros falarem aqui no Podercast sobre chaves, não é? A gente usa a analogia da chave porque chave abre algo, abre uma porta, certo? E Jesus disse, eis que vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado. Então, o que podemos fazer aqui na terra para ligar o céu? Então aí que está o grande ponto. O código, como diria Pablo Marçal. Então, quais são essas chaves? Uma delas é o jejum na água. Por quê? Porque eu destravo o reino dos céus aqui na terra, através de nós. Então, a gente vai tendo um entendimento diferenciado da Bíblia e vai vivendo isso. Não é? Vai vivendo isso. E aí, no Curando nas Ruas, eu trago um conteúdo prático. Deus em nós, Deus através de nós. Então tem dica de ministração, quebra de maldição, oração em línguas, transferência de unção. Por que, pastor, curando nas ruas, viu, essa visão? Então, porque não é na igreja. Curando na igreja, que falaram na rua, né? Algo bem diferente, né? Até esse nome, O nome do ministério é Curando nas Ruas, né? Exato, o nome do ministério é Curando nas Ruas. Mas antes veio o livro. A revelação começou com o livro. Porque assim, eu nunca fiz nada sem uma grande inspiração do Espírito Santo. Então, por exemplo, o nome, eu perguntei para ele, qual que é o nome que tem que ser? Aí veio Curando nas Ruas, muito forte. Aí eu falei, tá bom, Curando nas Ruas, mas sem uma pretensão de se tornar um ministério. Mas aí no decorrer do processo, a coisa começou a tomar um corpo maior, e aí a pastora Dani, na época do Bola de Neve, né? Na época pastora da nossa família e tal, a gente tinha feito umas camisetas para ir no hospital. Eu já tava em São José dos Campos, não é? Morando lá. Eu sou casado, né, há 18 anos com a Cris, né? Tenho 3 filhos, Natan e os gêmeos Noah e Davi. Eu até brinco, né? Se você quiser ter gêmeos, eu libero um sopro aqui sobre a tua vida e você sentir um calor no útero, 2 foguinhos, é a testificação dos gêmeos. E aí, a gente estava indo para os hospitais lá, né? Estávamos indo para os hospitais orar pelos enfermos e vendo muitos milagres. E eu falei, cara, vamos fazer uma camisetinha uniformizada aqui para a gente ir para os hospitais de forma uniformizada, organizada. E eu perguntei, na época, a equipe que estava andando comigo, falei, pode ser Curando nas Ruas? O que vocês acham? Vê o nome do livro. Aí eles falaram, beleza, tá, então vai ser Curando nas Ruas, tanto é que tem a camisetinha aqui que vocês estão vendo, né? Curando nas Ruas. E atrás tá escrito, posso orar por você? Uma pergunta. E aí nós fizemos essa camiseta, aliás, ela tá com uma logo nova, antes era uma outra logo, né? Uma outra identidade visual. Ela tá com essa identidade visual. E aí nós fizemos a camiseta e começamos a orar pelos enfermos e tudo. E aí, de repente, a gente fez para os pastores, uma camiseta. Ela subiu no púlpito e disse, a partir de hoje o Rodrigo está fundando um ministério chamado Curando nas Ruas. E não foi combinado, nada combinado. Não foi assim, planejado nada. Não tinha revelado ainda na minha mente esse desejo, essa direção. Simplesmente ela subiu no púlpito e falou, quem tiver interessado,
é só falar com ele, que é um novo ministério. E assim, foi muito louco isso, que eu fiquei uma semana de boca aberta, falando, então é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que a gente abra um ministério. Então, amém. Vamos seguir, vamos ser fiel no pouco. Então, tudo começa de uma forma muito despretensiosa, sabe? Na minha vida, assim. Foi sempre muito despretensioso. Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu até falo isso para os irmãos, assim. Sabe? Não busque títulos. Não queira ser o pastor, o apóstolo. Tem gente que me chama de apóstolo, tem gente que me chama de evangelista, tem profeta e tal. Eu nunca busquei título, não é? Eu nunca busquei posição, cargo. Eu busquei duas coisas. Me encher de Deus e ver Deus se manifestar através de mim. Era esse o meu desejo. Ver as pessoas curadas, ver as pessoas restauradas e também ter experiências com Deus, com o amor dele, com o poder dele. Então é isso que eu busco até hoje, não é? Mais de Deus em mim e mais de Deus através de mim. Não busco títulos, não busco nada nesse sentido, ministério, crescimento, não. Porque a palavra diz que Paulo plantava, Apolo regava e Deus dá o crescimento, né? Deus dava o crescimento. Então, assim, é nessa linha. Se eu obedecer e semear, Deus vai dar o crescimento se eu estiver dentro da vontade dele. E é o que tem acontecido, né? Porque tem ocorrido uma repercussão e as pessoas têm procurado a gente para esse rompimento. Então, o que aconteceu no final das contas? Hoje a gente tem um ministério interdenominacional chamado Curando nas Ruas. O que seria isso? Nunca vai ser uma denominação, uma placa, um templo. Pode ser que a gente tenha um centro de treinamento, algo assim, mas não vai ser uma igreja, não vai ser um padrão de igreja que a gente vê, liturgia e tal. Então, o nosso foco é ter parcerias com as igrejas ou outros irmãos, grupo de irmãos, que queiram implementar essa visão nos municípios. E qual foi a visão que Deus me deu? Que vai ter um Curando nas Ruas em cada município do mundo. Não é? Vai ter uma equipe ali com um líder, lógico, precisa ter um líder, 2, que queiram ter, que estejam disponíveis e sejam constantes. Para quê? Para manifestar o reino. Porque qual que é o objetivo? Ir principalmente para os hospitais para manifestar o poder de Deus. Então, por quê? Que a gente prefere hospital. Por quê? Porque tem o maior número de pessoas necessitadas e é onde a maior possibilidade de manifestar os dons do Espírito Santo. E aí a gente começou a quebrar alguns paradigmas, né? Então, hoje a gente está com mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil também. Tem 2 unidades em Portugal. Estamos tentando aí na Espanha. Vou para a Espanha agora em setembro. E o nosso desejo sempre é esse, é treinar, ativar, conversar com os irmãos e levantar líderes que vão estar conectados a nós. Eles vão ter seu pai espiritual, né? Vão ter seu pastor, seu apóstolo, seu profeta. Mas a gente entra nessa parceria com as igrejas como mentores para ajudar. E os pastores têm entendido isso. Né? Teve um pastor, um amigo meu querido lá, o pastor Kleber de Brasília, um profeta, um homem de Deus. Ele falou, Rodrigo, a gente quer estar contigo nas ruas. A gente não quer estar como o nosso nome. A gente quer estar como Curando nas Ruas. Porque a gente entendeu que essa é uma graça que Deus liberou sobre a sua vida. Então, olha que interessante, não é? E aí, por quê? Porque é aquela história da barba de Arão. Então, o que derrama sobre nós, essa autoridade desse mover, eu creio nisso, nessa conexão, nesse rompe, que é a outra chave, não é? Essa conexão. E aí os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso em muitos lugares. Lógico que tem lugares que ainda não romperam ou vão pouco, mas tem lugares que estão vendo curas e milagres acontecerem. E o que a gente tem visto? Tudo que é tipo de sinais, né? Cego enxergar, cego de nascença enxergar, surdo de nascença ouvir, cura de câncer, ossos colarem. A gente vai às vezes nos hospitais, dentro da área nossa, dos ossos. Dos ossos quebrar lá, ortopedia. Isso, ortopedia. Na área de ortopedia, fugiu a palavra aqui. Um monte de gente com osso quebrado, instantaneamente, pastor, começa a testemunhar que voltou, a dor sumiu, não é? Metais sumindo do corpo, prótese sumindo, não é? Eu não sei o que acontece, porque a maioria, mas assim, o testemunho é claro. A pessoa não tinha força, recupera a força.
a pessoa não conseguia movimentar, ela consegue, volta a movimentar. E eu pergunto, mexe, procura a platina, procura o parafuso, procura a prótese, ela aperta e não acha mais nada. Eu não sei o que acontece verdadeiramente, mas ela está completamente restaurada, a qualidade de vida dela melhora, e isso já é maravilhoso. Glória a Deus. Glória então a Deus. É isso, não é? O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.